Olá, continuamos trazendo opiniões sobre os principais desafios do governo Lula. Hoje nosso tema é educação. Recebemos os educadores Mozar Neves, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP, Ribeirão Preto, e Cátia Smolli, diretora do Instituto Reúna e ex-secretária de Educação Básica do MEC. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente, por terem aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, muito bom estar aqui com vocês e também com o professor Mozar, um amigo querido. É um prazer. Sabemos que são muitos os desafios na área da educação, mas olhando assim para um panorama geral, não é? Por onde esse novo governo deve começar e atacar, Cátia? Olha, eu acho que uma das coisas bem importantes que esse governo deve fazer é recompor o papel do próprio Ministério da Educação, não é? O Brasil é um regime federativo. Os entes federados são muito autônomos, mas eles vão melhor se eles trabalharem em regime de colaboração. E o Ministério da Educação, ele tem um poder muito grande de condução das grandes políticas nacionais, das grandes agendas. Então, acho que trazer a agenda da aprendizagem de volta para o centro da discussão e esse papel protagonista que o Ministério tem junto às secretarias estaduais, municipais e aos conselhos de secretários, enfim, é talvez o primeiro lugar por onde começar, né? Tem muita coisa para fazer, mas acho que, sem dúvida, esses dois pontos eu destacaria. Eu também concordo com a Cátia. Eu acho que, primeiro, essa agenda tem que ser uma agenda positiva. Nós tivemos aí um retrovisor de 4 anos de uma agenda negativa, né, uma falta de articulação entre o Ministério com os entes federados, estados e municípios. E como Cátia disse, a gente tem que trabalhar em regime de colaboração. Então, é o Ministério realmente assumir o seu papel, né, de articulador, de coordenador, tanto para essa agenda da aprendizagem, mas também a pandemia ampliou as desigualdades. Então, olhar que o Brasil é um país de tamanho continental, as desigualdades cresceram muito nesses últimos anos, e, principalmente agora, um problema também central, que é a questão da juventude. Eu acho que muitos jovens deixaram a escola para poder trabalhar, né, ter alguma atividade laboral para complementar a renda. Isso foi um fato que hoje está sendo cada vez mais constatado. E olhar também para as nossas universidades públicas, que foram esquecidas nesses últimos 4 anos. Então, eu entendo essa visão sistêmica da educação básica, articulada com o ensino superior. Vamos ter aí a necessidade de um sistema nacional de educação que precisa ser debatido. Tem a questão do Plano Nacional de Educação, que precisa já esse ano ser trabalhado. Tem a implementação do Fundeb, porque há muitas dúvidas ainda em relação a essa questão. A formação de professores, que está literalmente parada, e dos gestores escolares. Eu tenho dito que o ministro Camilo e sua equipe vai ter que literalmente dormir no Ministério da Educação. Para dar conta de tudo isso, não é? São 8 anos em 4. É. Agora vocês colocaram aqui vários pontos, eu vou tentar aqui organizar para passarmos por eles. Mozar falou dessa questão do abandono, não é? Como trazer de volta esse aluno? Sabemos aí que a evasão escolar é muito grande e aumentou ainda mais. Olha, Andresa, todos os países com alta desigualdade social, eles têm um fator que as pesquisas mostram que é quando você tem crises, como nós tivemos a da pandemia, mas outros tipos de crise, os primeiros a abandonarem as escolas são os adolescentes, do que seriam os nossos anos finais do fundamental, especialmente ali a partir dos 13, 14 anos, e os jovens do ensino médio. Então, acho que nós já tivemos um movimento muito forte que as redes estaduais, especialmente municipais, vêm fazendo para trazer esses estudantes de volta para a escola, e é preciso que isso continue. O censo escolar, que foi recentemente publicado, ele mostra que nós tivemos uma volta, um retorno. Já estamos quase com o mesmo número de estudantes matriculados que tínhamos antes da pandemia. Mas, mesmo assim, tem mais de 1 milhão de estudantes fora da escola, que ainda não voltaram. É preciso voltar e, como o Mozar bem colocou, um desafio muito grande é todo um planejamento estruturado nesse grande regime de colaboração, nessa grande força-tarefa, para fazer com que esses estudantes estejam na escola e aprendam
aquilo, pelo menos uma parte importante do que eles deveriam ter aprendido nos anos da pandemia, que por várias razões não aconteceu, mas especialmente para evitar que o diagnóstico tão ruim que nós temos da não aprendizagem nesses anos se torne um prognóstico. Ele não pode virar um prognóstico, não é? Agora, ainda durante a pandemia, sabemos os impactos, todo o desastre que foi nessa área e com muita desigualdade também. Por outro lado, podemos olhar, sabemos do uso da tecnologia, que aumentou durante essa fase, claro, de forma desigual. Mas é possível olhar em algum sentido para isso, pensando, foi bem aproveitado e dá para tirar alguma lição nesse sentido para usar essa tecnologia ainda mais? Eu acho que um legado, se a gente pode dizer, positivo da pandemia, foi que abriu, na verdade, a escola, as redes de ensino, o sistema público, para o uso das novas tecnologias. Tinha uma certa resistência, eu me lembro, quando estava no Conselho Nacional de Educação, há pouco tempo, quando a gente incorporava essa questão das novas tecnologias, sempre tinha alguma resistência, porque aquilo parecia que era substituir o professor pelas tecnologias. Mas nós mostramos que o que nós precisamos fazer é incorporar essas tecnologias, preparar os professores para usá-las adequadamente. E a gente tem uma boa notícia, o governo atual já destravou o FUST, que era esse fundo da universalização do sistema de telecomunicações, que tem 23 bilhões de reais, que foi fruto lá atrás das privatizações, e esse dinheiro deveria ter sido usado para democratizar o acesso às novas tecnologias, internet, banda larga, formação de professores, algo que não aconteceu, lamentavelmente, durante a pandemia, quando mais nós precisávamos da utilização desses recursos. Eu acho que o importante agora é como dar escala e preparar adequadamente os municípios para usar esses recursos no uso das novas tecnologias. Eu queria lembrar um programa bem importante que o Ministério vinha desenvolvendo até 2018, que era o programa das escolas conectadas, porque levar conectividade para as escolas é um primeiro passo para você poder fazer com que o professor, a professora, os estudantes também possam usar o que foi aprendido, né, durante esse período de distanciamento escolar. Então, acho que destravar esse programa, usar o FUST para fazer a escola conectada no Brasil todo, para ter pelo menos um ponto de conectividade em muitas comunidades nas quais isso não existe. Mas eu queria retomar um aspecto, que nós aprendemos muito, né? Os professores aprenderam a usar o WhatsApp, gravar vídeos, fazer aulas interativas, mas acho que ainda é preciso mais, porque tem todo um desenvolvimento digital que é preciso que nós levemos para as escolas para lidar com fake news, para aprender a usar bem as informações. Acho que hoje, mais até do que aprender a usar, né, os equipamentos, essa educação digital é importante. Nesse sentido, nós também tivemos um avanço recente, porque o Conselho Nacional de Educação, o ano passado, né, 2022, fez um complemento à Base Nacional Comum Curricular, trazendo orientações específicas para o desenvolvimento das competências digitais e tecnológicas dos estudantes. Então, acho que as redes também podem, o próprio Ministério, avançar nesse sentido para compreender isso melhor. Uma outra questão importante que queria ouvi-los também é sobre o novo ensino médio. O que o novo governo deve levar em consideração? Eu entendo que o novo ensino médio é estratégico para estar alinhado com esses tempos disruptivos. Não dá mais para a gente ter um ensino médio. É bom lembrar que antes da pandemia, antes da implementação do novo ensino médio, 500 mil jovens deixavam o ensino médio por ano no Brasil. Era um jovem por minuto. E de cada 100 jovens que concluíam o ensino médio, só 7 aprendiam o que seria esperado em matemática. Não dava mais para a gente continuar com um modelo arcaico, que não dialoga com esses tempos disruptivos, e o novo ensino médio, ele precisa agora sim, com uma maior articulação do Ministério da Educação, olhar para essa parte flexível, que é fundamental, os itinerários formativos, tem uma parte comum para todos os alunos, e essa parte flexível, ela dá a possibilidade do aluno olhar para o seu projeto de vida.
Isso já no ensino médio. Eu, inclusive, defendo, não sei, Kátia, mas nos anos finais, no 8º e 9º ano, a gente já deveria trabalhar o projeto de vida, que é um grande elemento desse novo ensino médio. Porque nesse sentido, a escola aí passa a fazer sentido, né? É isso. Isso. Eu concordo, Mozart, inclusive com o 8º e 9º ano aí, já com o projeto de vida, talvez até antes, mas eu queria trazer, Andressa, uma coisa muito desafiadora para nós no Brasil, né? Então, eu faço coro com o Mozart na defesa, mas também entendo as inseguranças que esse processo causa, porque nós não temos o hábito no Brasil, nós não temos uma tradição de escola da escolha. A meu ver, né, a sua pergunta do governo, as perspectivas, eu acho que o governo pode retomar esse papel de articulador, que se perdeu um pouco. Eu acho que é bem importante ele dialogar com os estados, porque hoje nós temos as 27 unidades federativas, né, 26 estados e o Distrito Federal, já pelo menos no 2º ano de implementação, todo mundo com o currículo organizado. Isso exigiu esforço, tempo, investimento. As equipes estão avançando e muito com apoio que o próprio Conselho de Secretários de Estado da Educação fez, o CONSED, mas agora acho que o Ministério pode conversar com esse conselho, levantar os dados e avançar numa coisa que o Brasil precisa avançar muito, que é fazer políticas educacionais para todos e baseada em evidência. Então, nós precisamos ver o que está dando certo, o que precisa melhorar e avançar. Sem contar que eu acho que tem um apoio grande para a educação profissional, que o Brasil tem muito espaço para fazer e esse Ministério pode apoiar muito nesse sentido. Agora, pensando nessa questão do novo ensino médio, a gente precisa pensar no Enem também, não é? Porque a primeira turma a se formar nesse novo modelo termina em 2024, então é pouco tempo aí para estar no Enem. Como trabalhar isso até lá? Olha, aí está um dos grandes desafios para o novo ensino médio, porque, como eu disse, quando eu estava também no Conselho Nacional até 2022, o grande desafio é que o INEP nunca teve muitas dificuldades de funcionar. Por quê? Foram vários presidentes do INEP. Quando a gente começava a tratar a política, por exemplo, do Enem, porque o Enem tem uma primeira parte que é comum, essa parte está relativamente resolvida. Onde é que está a grande dificuldade? Está no 2º dia do Enem, que é a parte diversificada, dos itinerários formativos. E aí tem divergências que o presidente atual, o Palácios, já está ciente, já tem discutido com a ABAV, que é a Associação Brasileira de Avaliação da Educação, professora Maria Helena Castro, que a preside. Eles já sabem que precisam trabalhar esse 2º dia do Enem. Aí está o grande desafio. Há um outro problema também relativo ao ensino técnico profissionalizante, que é o 5º eixo. Como incorporar isso aí nesse 2º dia, ou não? Porque de cada 100 jovens, como Kátia disse, só quantificando, que terminam o ensino médio, só 22 vão para o ensino superior. A gente faz o quê com os outros 78? Isso. Deixa o Deus dará, bateu no topo da educação e não tem mais possibilidades para esses jovens. Então, o ensino técnico profissionalizante é muito importante. Agora, a gente precisa ver como ele vai dialogar com esse novo Enem. Isso, para mim, na minha opinião, é uma questão importante. Eu queria dizer uma coisa que eu acho que, assim, o Brasil vive uma mudança muito importante, né? Quando lá se criou o Enem, ou mesmo o sistema da avaliação da educação básica, o SAEB, nós criamos primeiro a avaliação antes de ter uma orientação curricular. Não um currículo assim, oficial igual para todo mundo, mas a Base Nacional Comum Curricular, ela traz um core, né, um coração, uma parte comum que todos os currículos têm. Agora, o INEP tem o desafio, nós estamos falando do Enem, mas o INEP tem o desafio de ajustar essas avaliações, porque no mundo a avaliação é usada para poder ver se aquilo que estava esperado que os estudantes aprendessem, eles estão aprendendo ou não e fazer as regulações. O Enem é um pouquinho diferente, porque ele é um exame, né? Ele dá acesso ao ensino superior, mas ele também precisa estar alinhado com esse novo tempo curricular de inovação que o Brasil vem passando. Então, sem dúvida, esses dois alinhamentos do SAEB e do Enem
são passos muito importantes e muito desafiadores. Não é que não avançou nada, eu queria trazer isso, né? Sob a liderança da professora Maria Helena na presidência do Conselho Nacional de Educação e com um grupo de trabalho vinculado também ao Ministério da Educação, em 2021 e 2022 se discutiu o Enem. Mas o que falta? Falta o passo operacional. Como é que serão as matrizes, sem matrizes, né, Mozart? O que é a matriz, né? É aquilo que vai orientar a elaboração da prova. Então, que tipo de questões essa prova vai ter? Quantas questões? Como é que é isso no segundo dia? Eu acho que é essa a resposta rápida que o INEP está desafiado a dar, né? A gente tem pouco tempo, mas tem algum tempo. Com uma equipe bem organizada, eles alcançam essa meta também. Vou chamar um intervalo, são muitos pontos ainda que nós vamos trazer na volta. Até já. Voltamos a conversar sobre os principais desafios na educação com os educadores Mozart Neves e Kátia Smolly. Nós terminamos o bloco anterior chamando a atenção para a necessidade como implantar o novo ensino médio, mas pensando nisso, se o ensino superior também não estiver adequado e alinhado, vai dar certo? Como é que as universidades devem se adequar? Bom, notadamente que com as mudanças em curso no ensino médio, trabalhando por áreas de conhecimento, trabalhando por competências e habilidades, assim como deve ser trabalhada a educação do século XXI. A universidade precisa mudar, principalmente nos primeiros anos, ao receber esses alunos que estão vindo com seus projetos de vida. Então, a universidade vai ter que trabalhar o binômio flexibilização e diversificação. Isso o mundo inteiro está efetivando no ensino superior e o Brasil precisa fazer isso. Notadamente, hoje, o Brasil tem, de cada 100 jovens que ingressam no ensino superior, 59 desistem. E são dados do INEP. Então, isso precisa de uma reflexão. Isso chamou a atenção do reitor da USP, o professor Carlotti, que criou um grupo de trabalho do qual fazemos parte, Kátia e eu, né, para exatamente discutir a educação e o papel da Universidade de São Paulo dentro desse novo contexto. Kátia. Eu acho que a universidade, ela também, na maioria, né, dos cursos de formação, ela também, são raros os cursos que têm também essa ideia da escolha. Acho que isso é importante. A universidade, hoje, ela tem um papel relevante na pesquisa, né? Acho que nós temos no Brasil pesquisas relevantes em muitas áreas do conhecimento, mas notadamente na educação. Apesar das pesquisas serem muito relevantes, muitas vezes a universidade cria uma certa insegurança porque ela participa mais das ações de se posicionar a favor ou contra do que conjuntamente buscar as soluções. Então, todos nós, o Mozart já viveu isso, eu já vivi isso, que vivemos a vida universitária, acadêmica e depois assumimos um lugar na administração pública, nós sabemos o tamanho da falta que faz a universidade junto, ajudando a pensar as grandes políticas. Então, acho que esse é um papel importante, sem falar, claro, em tudo que ela precisa fazer no que diz respeito à formação dos educadores. Bom gancho, então, porque melhorar a educação significa também valorizar o professor. Nós ouvimos a opinião de Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV. Para melhorarmos a educação básica no Brasil, vai ser muito importante tornar a profissão de professor mais atrativa, mas isso não quer dizer só salário, é olhar para o professor como um profissional e formá-lo profissionalmente. Isso quer dizer, entre outras coisas, transformar o currículo das instituições que formam professores num currículo muito mais profissionalizante, preparatório para uma das mais complexas das profissões. E, além disso, a formação continuada em serviço dialogar mais com a prática profissional do professor.
Isso envolve ter incentivos para que o professor tenha contratos em tempo integral de 40 horas semanais, como as demais profissões que demandam formação superior, e reservar tempo na sua carreira, na sua jornada semanal para trabalho com seus pares, planejamento colaborativo e formação continuada em serviço. Agradeço muito a Cláudia Costin pela participação. O que mais que vocês gostariam de chamar a atenção sobre a formação do professor? Olha, é tão interessante, voltando sempre ao motivo, né, pensar dos desafios do governo e desse ministério que recém assumiu a administração federal. Eu fiquei muito impactada quando eu fui secretária de Educação Básica, de entender com muito mais profundidade e clareza aspectos bem desafiadores da formação de professores. Hoje, a formação de professores no Brasil, ela está em muitas mãos. Então, você tem uma parte com os estados e até com os municípios, porque você tem as universidades estaduais e as municipais, você tem as federais e as universidades privadas. As universidades privadas hoje no Brasil formam muitos professores, eu diria que a maioria, né? Nós estamos com desafios de formação para algumas licenciaturas básicas, como Química, Matemática, Geografia, História. Então, acho que o governo federal pode coordenar muito essas ações para, talvez, criar um sistema de diálogo entre todas essas instituições. E nós temos aprovada, em 2019, uma base nacional da formação docente, acho que o Mozart pode falar muito mais sobre isso, que precisaria ser implementada. Mozart. Bom, eu quero lembrar um ponto, não é que toda a formação hoje, majoritariamente do professor, na formação inicial, está no modelo de ensino à distância. Eu não tenho nada contra o EAD, mas o bom EAD, não é, que promove e não deixa a parte prática da formação do professor. Então, hoje, majoritariamente, todas as licenciaturas estão na base do ensino à distância. Então, a gente precisa integrar, sim, as novas tecnologias, mas não pode esquecer da formação prática do professor. Ao mesmo tempo, eu particularmente defendo que tem algumas instituições comunitárias, confessionais, que estão fazendo currículos inovadores nessa parte. Qual é o grande problema? Eles têm uma grande dificuldade do que o per capita aluno, o custo do aluno dessa licenciatura de boa qualidade é 5 vezes maior do que no EAD. Então, eles não conseguem competir. Eu defendo, já tenho discutido isso, de retomar o FIES, que é aquele fundo de incentivo, né, de financiamento do estudante, que está estudando no ensino superior particular, seja confessional, comunitário, mas nessas áreas de currículos inovadores, para poder, exatamente no campo da formação, a gente ter bons professores bem formados. Esse é um grande desafio que o Brasil tem pela frente. Mas acho que é muito importante que a universidade não forme os professores sem dialogar com quem depois os recebe. Exatamente. Acho que é um desafio a ser vencido e, de novo, nós podemos ter um grande protagonismo do Ministério incentivando este diálogo. São muitos os pontos. Vou fazer aqui, quero ainda ouvir vocês sobre uma outra questão, que a gente sempre ouviu dos especialistas que o modelo do Ceará é um modelo bem sucedido, a ser seguido. E o ministro hoje da Educação, Camilo Santana, foi governador do Ceará. Então, o que ele deveria e poderia trazer dessa experiência? Olha, eu acho que tem muitas coisas na experiência do Ceará com a questão da alfabetização, assim como o Mozart bem lembrou de Pernambuco com o ensino médio, que são exemplares no sentido da implementação da política. Eu acho que eu diferenciaria ou somaria 2 aspectos. Um aspecto da política em si, você ter um bom planejamento, você ter metas, você poder incentivar que os municípios e as escolas participem desse grande projeto, né, de alfabetização, a formação dos professores, ter um currículo que, em torno desse currículo, você forma os professores, cria uma avaliação, monitora, traz incentivos fiscais. A outra coisa é saber que isso exige tempo e que a política, para ela dar certo, ela precisa ser uma política de Estado
e não de governo. Ela pode melhorar a cada governo, ela pode ser aprimorada, mas ela não pode mudar radicalmente, senão você nunca alcança. Tudo deveria ser, não é? Uma política de Estado, não de governo, para ir para frente, não é, Mozart? Pois é, o caso do Ceará e de Pernambuco, na alfabetização do Ceará e das escolas de tempo integral de ensino médio, hoje são políticas de Estado. Sim. Independe de quem vai ser o governador, independe de quem são os prefeitos, porque já se estabeleceu como uma estratégia vitoriosa, articulada e colaborativa entre Estado, municípios e com a função da sociedade participando desse processo. E aí eu queria tocar num ponto que eu acho que o Brasil deixou de formar alfabetizadores. Por onde eu ando aí, o pessoal diz, a gente contrata o professor formado em pedagogia, mas não são alfabetizadores. E aí tem que fazer, quando contrata, um curso de formação continuada para formar o alfabetizador. Eu, se fosse ministro Camilo Santana, olhe para os alfabetizadores. O seu exemplo lá do Ceará, promova a valorização de alfabetizadores nesse país. Obrigada pela presença aqui hoje. Eu espero recebê-los também logo mais, trazendo aí resultados sobre tudo que foi colocado. Obrigada pela presença e até a próxima. Obrigado. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e também nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e ótima noite para você.